quinta-feira, o dia mais esperado por aqui, o dia que a minha parceira Denise está aqui comigo para compartilhar com vocês os ensinamentos aqui do livro, que faz parte do nosso projeto 50 Tons para o Sucesso. Hoje a gente está no tom 47, estamos indo aí para a finaleira, e hoje a gente vai falar sobre influência. Mas não é influência que vocês estão acostumados aí das redes sociais. É também, mas é principalmente da influência silenciosa que acontece, real, que transforma os ambientes, as pessoas. Denise já está aqui. Trazer aí as nossas percepções sobre esse assunto, que é tão importante, né? Bom dia, Denise! Bom dia! Tá me vendo? Não. Eu sabia, eu conheço direitinho a tua carinha. Quando ela entra na live, ela não está me vendo, ela faz uma cara meio que vou fingir que tá tudo bem, mas não sei. Ai, que coisa. Mas tá bom. Mas vamos lá, então. Sim. O que é a influência, né? E como ela é importante, né, Denise? Sim, esse assunto é praticamente uma continuação da semana passada, né? É uma continuação mesmo. Sobre ter bom humor. E, na verdade, o humor, ele influencia muito, né? Tanto que a gente comentou do carinha no ônibus lá, assistindo alguma coisa, começa a rir, todo mundo ri junto. É uma influência É uma isso. influência. Então, esse Influencia, assunto de hoje vem para complementar. e como a gente falou, né? Influencia as pessoas e o ambiente, né? Porque o Sim. ambiente é totalmente influenciável. E vamos lá, então. Nós estamos aqui na finaleira, né? São 47 já. Sim. Nem parece, né? Passou-se um ano aqui das nossas quintas-feiras. Acho que a gente falhou só uma, né? Acho que foi Incrível. bem pouca. Uma ou Vamos duas, lá, não então. lembro. O autor, ele fala, né, que muita gente vive no modo automático, só reagindo ali ao ambiente. Vamos olhar pela visão terapêutica aqui. Por que que isso acontece? Por que que é tão comum as pessoas serem influenciadas ao invés de influenciarem? Tem muito mais pessoas, né, influenciadas do que influenciando outras. Sim. Isso tem muito, né, Letícia, da gente viver no modo automático, né? A gente sabe que o maior tempo, né, a gente vive apenas sob influência do nosso inconsciente. A gente nem percebe o que está muitas vezes fazendo ou falando, só está reagindo a impulsos, né, naturais nossos. E isso vem da forma com que nós fomos criados lá na infância, né? A forma que o nosso desenvolvimento aconteceu lá na infância. Só que a gente sabe que hoje, né, adultas, através do conhecimento, de buscar entender de onde que vêm os nossos comportamentos, por que que eu ajo ou reajo dessa forma ou daquela forma, diante ali de uma situação, quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue sair desse modo automático e passar a agir de forma controlada. E isso também em questões de ambiente, de influenciar o ambiente. Porque quando eu chego num lugar, simplesmente, como diz aquele ditado, no mundo da lua, eu entro ali e não estou percebendo nada do que está acontecendo, não tenho intenção nenhuma de querer influenciar aquele local,
eu acabo sendo influenciada. Da mesma forma que a gente comentou daquele moço que começou a rir e todo mundo riu junto, eu entro num ambiente de que está todo mundo triste, todo mundo abatido, cabisbaixo, sem motivação, sem ânimo, automaticamente eu vou entrar nesse clima também. E a gente precisa, né, através do autoconhecimento, começar a se perceber nesse ambiente e entrar no ambiente com intenção de ser influenciador. Ser E essa não pessoa que vai mudar ali, né? não ser influenciada, principalmente, é claro, por ambientes negativos. É óbvio que se eu entrar num ambiente ali que está todo mundo feliz e tem uma energia positiva, obviamente que eu vou me deixar influenciar para aquilo ali. Mas quando é o contrário, então ter a intenção de querer influenciar esse ambiente é muito importante. E a gente só consegue ter essa intenção quando a gente se conhece, né? E Quando a sai gente do automático, né, Denise? Porque se eu não tô no automático, eu posso escolher. Vou ser influenciado ou justamente vou por influenciar? causa desse automático que a gente perde o controle e se deixa influenciar em vez de ser influenciador, né? Igual você falou no início, não necessariamente em redes sociais, mas também. Mas aqui o autor ali do livro, ele traz mais para as questões de ambiente de trabalho, Sim. ambiente familiar, né? Ele traz mais para esse tipo de influência. Então, eu chego ali numa reunião de família, por exemplo, agora, né, estamos se aproximando do final de ano, geralmente as Lembrei do famílias teu vídeo. que vai ter mais, tá? Ficou muito bom aquele vídeo. Então, eu vou me deixar influenciar por talvez algumas picuinhas que possam surgir, ou eu vou, né, ser o influenciador, a influenciadora daquele ambiente, de forma positiva, obviamente. Mas eu só consigo influenciar de forma positiva se eu chegar com intenção. Porque se eu não chegar com intenção, a probabilidade de eu ser influenciada é muito maior, né? Com certeza. Então, Bom o dia, ponto Araci. principal é sair do modo automático, né, para o modo consciente e chegar nos ambientes com intenção mesmo de fazer a diferença e, obviamente, para o lado mais positivo. Bom dia, Araci. Aí, Letícia, esse capítulo fala que o influenciador é também alguém que sabe ouvir e a confiança. E na sua visão, por que que esse ouvir é tão poderoso nesse processo de influenciar o outro? Primeiro que hoje em dia é tão difícil encontrar pessoas que param de ouvir para ouvir as outras pessoas, né? Justamente pegando o gancho ali do que tu falou, as pessoas estão tão nesse automático que elas não conseguem nem sequer parar para ouvir outras pessoas. E as pessoas têm aquela necessidade muito grande de falar, né? Falar delas, do que elas estão fazendo. Poucas são as pessoas que param para ouvir a outra pessoa. E a gente pode até dizer que ouvir é um ato de amor, né? Porque é algo muito difícil hoje em dia, inclusive. E como que a pessoa se sente quando ela é ouvida? Se ouvir é um ato de amor, a gente pode até ir para como se fosse um ciclo, né? Ouvir é um ato de amor. Amor gera o quê? Confiança.
E quando eu consigo gerar confiança em uma pessoa, automaticamente eu estou influenciando ela. Porque se a pessoa vê que ela pode confiar em mim, eu já começo a influenciar ela a partir daí. E isso é para tudo, né? Como eu falei, principalmente a gente fala aqui da vida real, né? Do ambiente que tu tá, com as pessoas que tu convive, os lugares que tu vai. Mas tem muito, a gente tem que considerar também a influência aqui da internet. Por quê? Porque hoje em dia é um dos lugares que as pessoas mais estão, né? E olhando para esse ponto, e aí aqui a gente pode usar vários exemplos, né? Por exemplo, se eu tô em casa, se eu tenho um filho, se eu paro para ouvir esse filho, o que ele vai sentir? Ele vai se sentir amado. Ele vai sentir que tá ganhando atenção. Automaticamente, ele vai confiar em mim. E se ele confia em mim, eu passo a influenciar ele. E isso é para tudo, para qualquer relacionamento, para qualquer ambiente e até aqui para gente que trabalha na internet. Observa, uma pessoa que vem para cá, e por mais que o trabalho dela sim seja para ajudar outras pessoas, mas se a gente vem para cá e começa a falar só da gente, o que eu fiz, o que eu gosto, o que eu quero, a gente vai desconectar as pessoas. Agora, quando eu venho para cá, com o mesmo intuito de trazer esse meu trabalho para ajudar essas pessoas, mas eu me importo com elas, então eu pergunto a opinião delas, o que elas sentem, quais são os sonhos que elas têm, se elas concordam ou não com algo. Tu traz essa percepção de estar ouvindo as pessoas. O que vai acontecer? Elas vão confiar mais na gente. Automaticamente a gente passa a influenciar. Porque uma coisa é a gente vir aqui falar só da gente. A gente meio que desconecta as pessoas, porque ela pensa, tá bom, tá falando aí de ti, e eu com isso, né? É mais ou menos assim que a pessoa vai se sentir. Agora, quando eu venho e pergunto, vem cá, me conta. Hoje eu fiz tal coisa, o que vocês estão fazendo aí e tal? Passa a ser uma conversa de interesse, de ouvir a outra pessoa, o que ela sente, o que ela pensa, quais são as dúvidas que ela tem, como que eu posso te ajudar. A gente conecta as pessoas e automaticamente a gente passa a influenciar essas pessoas, né? As pessoas, principalmente hoje em dia, elas estão com essa carência de serem ouvidas, né? E quando uma pessoa é ouvida, ela se abre, ela relaxa, ela meio que baixa a guarda ali, né? Ela para de ficar na defensiva, ela se sente vista, se sente valorizada, ela sente que ela é importante, que o que ela tá falando é importante, que a opinião dela é importante. E aí a pessoa passa a considerar muito mais a tua opinião, porque tu é aquela pessoa que parou para escutar ela, que parou para ouvir ela, quando na maioria dos lugares que ela está, ninguém para fazer isso. Ela se sente importante, ela sente que tu valoriza ela, né? E muitas vezes o influenciar que a gente está falando aqui não é falar, é escutar mesmo, né? E esse parar para escutar vai fazer com que as pessoas confiem na gente. Automaticamente, quando há confiança, existe ali um espaço para transformação. E a partir daí a gente passa a influenciar as outras pessoas de uma maneira muito positiva, né? E Denise, o livro também diz que influenciadores são guiados pelos valores, né? E não só pelo comportamento dos outros. Como é que tu acha que a gente pode desenvolver essa firmeza, né? De ser uma pessoa que influencia as outras? Sim, só antes de responder, Letícia, a gente percebe, né, nos nossos atendimentos que, na verdade, o nosso papel é muito mais de ouvir, né, Nossa, do muito. que falar.
E quantas vezes, né, numa sessão, a pessoa começa a falar, e não dá nem tempo da gente falar nada, e a pessoa sai daquele atendimento, meu Deus, muito obrigada, ai, foi tão bom, e assim, A gente nem fez muito, só ouviu. eu não fiz nada, eu só ouvi. Então, a importância que é, né, do ouvir, de ceder o nosso ouvido. Você não está fazendo absolutamente nada, você está sentada ali, só emprestando o seu ouvido para o outro falar. O quanto isso é curador, né? É, as pessoas estão com carência de serem ouvidas, né? E a gente sabe também pela gente mesmo. E às vezes você está numa situação ali, passando por um problema, e você está tão focado naquele problema que você não consegue encontrar uma solução. Aí quando você encontra alguém que você confia para você falar, que a gente chama muitas vezes de desabafar, né? Sim. Mas aí você falar, pôr tudo para fora, aí do nada aparece uma solução para aquele problema. Então, o falar, né, e principalmente o que está ouvindo, permitir, né, esse Dá o espaço, né? servir pelo ouvir, o quanto isso é lindo, né? E quanto isso o quanto faz bem para outra pessoa, né? Mas voltando aqui a outra questão, sobre valores e comportamento dos outros, né? Primeiro de tudo, que eu preciso saber quais são os meus valores, quais são os meus princípios, no que eu acredito, o que eu não abro mão, porque se eu não sei, né, quais são meus valores, meus princípios, o que eu não abro mão, eu posso muito bem ser influenciada e levada por qualquer vento que apareça. Uhum. Pensar aqui num exemplo seria. Vou pegar um exemplo bem, talvez bobo, mas só para, né? Eu sou casada e eu tenho como princípio, né, que eu não vou trair meu esposo, eu não acredito que isso seja benéfico nem para um nem para outro e para a relação como um todo, eu creio que isso não é certo na minha visão. E de repente eu chego num ambiente ali de várias mulheres talvez solteiras e começam a, a fazer contatinhos e elas me chamam para sair juntos e vamos, não tem nada a ver, porque hoje em dia todo mundo trai e tal. Então, se eu não tenho essa postura firme de qual que é o meu valor, o meu princípio, eu posso acabar sendo influenciada por E às vezes esse ambiente. até escolher, então, sair desse ambiente, né? Exatamente. Por isso que eu preciso ter claro o que eu aceito, o que eu não aceito, até onde eu vou, até que ponto eu me permito me deixar influenciar por essa ou por aquela pessoa. Então, isso é muito importante, porque é igual aquele ditado: se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E aí é fácil ser levado, né? Exatamente, por isso essa questão da gente saber exatamente quem a gente é, o que a gente quer, no que eu acredito, quais são as minhas convicções, quais são as minhas crenças, do que eu não abro mão, e isso vale, inclusive, para relacionamentos que tá iniciando, né? Pessoa que quer começar um relacionamento amoroso, uma das primeiras conversas que precisa se ter é justamente isso. Ó, isso eu não abro mão, isso aqui eu não vou aceitar, isso aqui eu não vou aceitar. O outro vai dar conta disso, e da mesma forma o outro, ó, eu gosto disso, disso e daquilo, disso, e não abro mão. Vai se encaixar? Né? Tem como esses valores, esses princípios
esse não abrir mão vai funcionar? Se não, nem continua, porque a probabilidade de lá na frente ter um impasse é muito grande. E isso é influência também, porque num Sim. relacionamento amoroso, sempre vai ter um influenciando o outro. Ora eu sou influenciada por ele, ora ele é influenciado por mim. Quando eu não tenho essas questões firmes, quando eu vejo, eu estou sendo influenciada por algo que eu não queria, que eu vou me arrepender depois, e daí pode ser tarde. E né? como nesse exemplo que tu deu aí acontece, né, Denise, de principalmente em relacionamentos, às vezes a pessoa vai cedendo tanto, porque não tem essa firmeza e quando vê, tá vivendo a vida do outro totalmente infeliz. Aí ela se vê num lugar ali que ela não consegue muitas vezes mais sair, porque lá no início não fez isso aí que tu falou. Não teve Sim. essa clareza, essa transparência, essa firmeza de se posicionar e dizer, não, isso aqui eu não aceito. É algo que para mim não faz sentido e eu não vou aceitar, né? Sim. E por que muitas vezes nós não temos essa firmeza? Aí a gente volta de novo na infância, né? A forma com que a gente foi criado ali, muitas vezes, não nos foi ensinado a ter essa segurança, né? Então, aquela criança cresceu tendo que. Jesus! Tendo que fazer coisas que ela não gostava, talvez, para agradar o outro, e esse agradar o outro é o quê? É instinto, eu preciso agradar para sobreviver. Isso tudo é inconsciente, Foi né? aprendido que precisava fazer desse jeito, né? Exato. Aí eu cresço achando que eu tenho que sempre agradar o outro para sobreviver. E nesse agradar o outro a qualquer custo, acabo deixando a minha essência de lado, as minhas vontades, os meus princípios, os meus valores. Então a gente volta de novo ao ponto principal do autoconhecimento, de entender como que a gente foi criado, entender as nossas dores, né? Os nossos porquês, por que eu ajo assim, por que eu penso assim, por que eu faço assim, porque só tendo esse conhecimento que a gente vai ter convicção daquilo que a gente quer, dos nossos valores e princípios, e daí sim ter a firmeza de se impor e ser influenciador e deixar de ser influenciado por qualquer tipo de vento que venha bater, né, na nossa porta. Então, É sempre o a gente despertar daquele nosso poder interno que a gente tem, né, Denise? Uhum. Que vem de dentro mesmo. É a questão, né, de dentro para fora. Não adianta eu mudar, talvez uma atitude minha que estou reagindo no automático, se eu não entender por que eu sempre reajo assim. Então, eu preciso, né, como diz o ditado, o buraco é mais embaixo. Preciso ter esse autoconhecimento que vem lá da infância para que eu possa entender as minhas atitudes, os meus comportamentos hoje. Né? Aí, Letícia, o livro também fala muito sobre o servir. Os maiores influenciadores são aqueles que servem. E como, né, esse servir é tão poderoso na questão da liderança e da influência. Comenta um pouco aí a questão do servir como forma de influência. Como tudo que a gente já falou aqui, né? O servir, assim como o ouvir a outra pessoa, é a verdadeira linguagem ali da influência, né? O que a Lizzie botou ali? Se autoconhecer é transformador. Com certeza, né? Quando a gente se conhece. Que bom te ver aqui! Nossa, quanto tempo! Nossa, fico muito feliz de te ver aqui. Seja bem-vinda.
o servir é uma das linguagens da influência, né? Porque inclusive, quando a gente serve alguém, quando a gente ajuda alguém de alguma forma, não fica automaticamente fica aquele sentimento de a fulana me ajudou, a fulana me serviu. É como se a gente sentisse que deve algo para ela, não porque deve, mas porque quer recompensar e devolver aquela ajuda ali que ela deu, né? Então, quando a gente serve, o que acontece, né? A gente cria conexão com a pessoa, a gente gera respeito, a gente inspira confiança. Existe essa reciprocidade, né? De quero devolver algo aqui para essa pessoa que tá me ajudando, né? Ela tá me dando, eu também quero dar algo em troca. É um transmitir de amor, né? O ato de servir. E a gente coloca o outro acima do nosso ego. Então, servir também é ali um gesto de humildade, né? Então, quando a gente serve, quando a gente se doa para outra pessoa, a gente cria ali uma conexão. E a gente até pode usar e deve usar como exemplo aqui, né? Que quando a gente serve, naturalmente, o que vai acontecer? As outras pessoas começam a querer nos ouvir, né? Porque é como se elas quisessem retribuir aquilo que a gente fez. E a gente pode usar aqui como exemplo, né, Jesus, maior influenciador que já existiu, né? E como que ele influenciava as pessoas? Servindo, né? Servindo com essa humildade, com essa amorosidade, né? Então a gente não influencia as pessoas pelo discurso, por falar, a gente influencia pelo coração. Então, o quanto a gente se doa, o quanto a gente ouve as pessoas, o quanto a gente serve, o quanto a gente é humilde, o quanto a gente é humano, né? O quanto a gente entrega de coração para as pessoas, né? Quem serve sem interesse, influencia sem esforço. Então, o quanto a gente serve, a gente está influenciando sem precisar forçar nada. É algo que acontece naturalmente. Então, as pessoas passam a querer retribuir isso, a te respeitar e automaticamente passam a serem influenciadas pelo que tu acredita, pelo que tu defende, porque tem esse sentimento de reciprocidade mesmo, né? Ela me serviu aqui, ela doou aqui para mim, ela me ouviu. Agora eu quero fazer o mesmo por ela. E assim nasce a influência, né? Exatamente. Vamos para o exercício? Vamos para o exercício. O exercício número 47, né? Queria saber se o pessoal que acompanha aqui as lives fez pelo menos a metade desses exercícios que a gente passou. Sim. Porque eu acredito que se fizeram, com certeza tiveram resultados, né, Denise? Alguma coisa, pelo menos, melhorou, né? Alguma coisa tem que ter melhorado aí, porque não é possível. Então, vamos lá. Nós nomeamos o exercício dessa semana de Seja a Luz do Ambiente. Então, o que você vai fazer durante os próximos 7 dias? Você vai escolher um ambiente por dia. Pode ser o ambiente familiar, pode ser o seu ambiente de trabalho, talvez um grupo do WhatsApp, enfim, um ambiente ali que você está inserido. E você vai entrar nesse ambiente de forma consciente. Lembra aquilo que nós falamos? Que quando eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu quero, qualquer caminho serve e a probabilidade de você ser levada por qualquer vento é muito grande. Então você vai com consciência. Eu quero influenciar esse ambiente hoje. Então, você vai chegar nesse ambiente, a primeira coisa, você vai sentir, você vai observar e perceber como que está esse ambiente. Está tenso? Está pesado? O povo está desanimado? O povo está muito ansioso, acelerado? Então, você vai observar esse ambiente.
E aí, a partir disso, você vai decidir que tipo de influência você quer ter naquele momento, naquela hora. Você quer levar leveza para aquele ambiente? Você quer levar paz? Talvez é um ambiente que está todo mundo doido no trabalho, por exemplo, uma bagunça. Você quer levar a organização? Você vê um ambiente que tem muita gente falando ao mesmo tempo, você quer levar uma escuta, emprestar o seu ouvido para alguém falar, você quer levar a sua energia positiva, então você vai escolher uma opção de influência para esse ambiente. E todos os dias você vai escolher um ambiente diferente, você vai pegar, você vai sentir o ambiente e você vai decidir do que aquele ambiente está precisando naquele momento, que tipo de influência você precisa ser para melhorar aquele ambiente naquele momento. E aí você pode fazer alguns gestos para que essa influência aconteça. Você pode trazer um elogio para alguém, você pode pôr no WhatsApp e mandar uma mensagem de apoio para essa pessoa, ouvir alguém, como eu já comentei. Se essa pessoa você vê que ela está muito atribulada ali, muito ansiosa, perdida, você pode orar por essa pessoa, mesmo que em silêncio, só em pensamento, ela não precisa saber que você está orando por ela. Você pode oferecer a sua ajuda para uma determinada tarefa que essa pessoa precisa fazer. E você pode até trazer algo de humor, né? Falar alguma coisa engraçada, contar um fato engraçado, né? De alguma forma, você vai influenciar esse ambiente. E no Um que não final tá do ali na dia, lista que a gente pode sugerir também é o parar para ouvir alguém, né? Simplesmente ouvir, como a gente sim, falou aqui na live. tá ali na lista, ouvir alguém. Ah, tá, é o terceiro. Eu não É, visualizando. uhum. Isso aí. E no final do dia, você vai se perguntar: como que eu influenciei hoje? O que eu fiz que você percebeu que você influenciou aquele ambiente? Às vezes é um ambiente de você e mais alguém, e tá tudo bem, você influenciou uma pessoa, não precisa ser um monte de gente. E no final da semana, você vai observar todos esses dias, todos os momentos que você influenciou, né, esse ambiente, e você vai perceber como que estava quando você chegou, quando que estava quando você saiu, o que mudou, por que você conseguiu mudar aquele ambiente. Você vai perceber que é o seu posicionamento que muda completamente o ambiente. E quando eu chego num local que está todo mundo lá, cabisbaixo, aí eu fico cabisbaixo também, eu não estou me posicionando. Agora está todo mundo de cabisbaixo e eu chego contando algo positivo, contando uma história legal, ou mesmo fazendo uma brincadeira, ou uma piadinha que seja. O seu posicionamento é de trazer alegria, de trazer Leveza, né? leveza para aquele ambiente. Então, E essa é sabe, o nosso exercício da semana. isso é tão poderoso que na prática, eu vou dar um exemplo aqui que é instantâneo como a gente consegue influenciar fazendo isso. O meu filho de 7 anos, ele é muito de querer muita atenção. Então, ele demanda atenção o tempo todo. Nem sempre eu consigo dar toda a atenção que ele gostaria de ganhar. Mas é nítido. Se eu vejo que ele chegou da escola, às vezes aconteceu alguma coisa na escola, e ele tá daquele jeito, reclama de tudo, chora por qualquer coisa, nada tá bom. E, nossa, é simplesmente eu parar um pouco, dar atenção para ele, ouvir um pouco ele, ele se transforma. Ele começa a ficar calmo, queridinho, educado. Qualquer coisa que eu mandar ele fazer, ele vai e faz. Sendo que minutos antes ele tava de não quero isso, não faço isso, não vou fazer, sabe? Simplesmente porque eu me posicionei de dar ali aquela atenção que tava faltando.
É automática, é instantâneo, parece mágica. Do nada, ele começa a me obedecer, a me ouvir, a ficar calmo, a sorrir. É incrível. E assim a gente pode influenciar todas as pessoas, né? Às vezes a gente como mãe às vezes erra muito, né? A gente fica naquela de entrar na onda da criança e olha como a gente não se posiciona daí. A gente entra na onda e começa a brigar junto. Não, que tu vai fazer, que não sei o que, e começa a brigar, a situação só piora. Tu foi influenciada pelo próprio filho. Agora, se tu age de uma maneira diferente, observa que ele tá fazendo isso para chamar minha atenção. Eu vou dar essa atenção para ele. Em minutos tu resolve. Sendo que tu poderia prolongar o problema ali por horas. Então, a gente tem um poder muito grande na nossa mão, né? E a gente pode escolher se a gente vai ser influenciado ou se a gente vai ser luz na vida das pessoas, né? E é muito mais fácil ser luz. Muito mais fácil a gente que às vezes complica, né? Então vale muito a pena aí fazer esse exercício e parar para se observar, né, Denise? Sair desse automático e entender que a gente tem esse poder, que a gente deve e pode se posicionar e escolher ser luz. Se a gente usar o próprio exemplo da luz, a luz entra por qualquer frestinha que tiver, né? E ilumina o ambiente. A escuridão não. A escuridão, se ela entrar numa frestinha, tu nem percebe que ela tá ali. A luz, qualquer frestinha ilumina uma casa. Então, a gente pode escolher ser essa fresta de luz na vida das pessoas, né? Exatamente. E é isso, minha gente. Esse exemplo que tu deu do teu menino, né, que a criança precisa ser ouvida, a gente pode levar para a vida isso. Nós precisamos ser ouvidos. Né? Todo mundo precisa. A gente sempre, quando a gente está muitas vezes ali irritado, se debatendo, brigando, às vezes a gente só queria que alguém parasse e dissesse: o que está acontecendo contigo? Será que eu posso te ajudar? A pessoa se desarma na hora. É mágica, é como mágica, né? Sim. E geralmente é só ouvir. Por exemplo, eu preciso falar. Você só ouve, você não tem que falar nada, você não tem que querer resolver o meu problema, me dar sugestões, opiniões, não, só ouvir. É a questão do desabafo, coloquei para fora, ufa, que alívio. E às vezes, né? quando a pessoa fala, ela mesma encontra a resposta. Mas enquanto tá só ali na mente, borbulhando, a pessoa fica desnorteada, né? Como a gente diz. Ela não consegue encontrar resposta. Por isso que tem aquela sensação que tu falou, né? Ai, obrigada, tu me ajudou muito, mas eu nem fiz nada. Mas eu ouvi. Ela encontrou as respostas dentro dela mesmo, porque tinha alguém ali pra dar esse apoio, né? Essa segurança de pode falar que eu tô te ouvindo. Servir com o ouvido. Né? Isso aí. Muito bem. Mais uma Muito bem, gente. Estamos Quinta-feira. caminhando para a reta final. Oi? Estamos caminhando para a reta final, né? Temos mais 3 quintas-feiras aqui. Acho que as últimas duas vamos fazer na quarta, né? Porque é Natal e. Vai ser véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Isso mesmo. A próxima segue na quinta. E as últimas duas, que vai ser o tom 49 e o tom 50, que é o que encerra, vai ser na quarta, né? Véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Exatamente. Beijo, então. Fiquem com Deus. Amanhã estamos aqui de novo. Estamos eu e vocês. Denise vai estar também, porque ela sempre vem para a live para assistir. Ontem eu fiquei devendo live para vocês, mas nem consegui avisar. Fiquei sem luz, fiquei sem internet. Era muita chuva aqui. Depois acabou que eu estava com muita demanda aqui. Eu tive sessão, tive várias coisas aqui. Eu nem lembrei de avisar porque não vim. Mas a live tá lá, vocês não vão perder, vocês nunca perdem nada, tá?
A live que era para ser ontem, eu vou trazer ela semana que vem, vou encaixar ela. Não se preocupem que vocês não vão ficar sem ela. Eu imaginei que tinha acontecido alguma coisa, que a hora que eu Várias fui pessoas me procurar a chamaram. tua live, Aconteceu alguma coisa, só que eu consegui responder só bem depois, porque realmente estava chovendo bastante e eu fiquei sem comunicação aqui. tá bastante chuva, né, no Rio Grande do Sul. Santa Bastante. Catarina também. Hoje parou, mas tá abafado, acho que vai chover mais. Certo, então, minhas lindas, Beijo maravilhosas. no coração, bom final de Beijo, semana. fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.